Fala galerinha, sou Felipe Bruno e com o fechamento de mais uma rodada no Campeonato Brasileiro da Série A rodada de número 35. Agora faltam apenas 3 jogos para conhecermos os 4 times rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, conhecermos 2 times. Isso porque Cuiabá e Atlético Goianiense já estão rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro e, portanto, restam 2 vagas aí, e eu diria que 2, 4, 6, 7 equipes ainda lutam contra essas 2 vagas. Claro que algumas equipes têm um risco maior ou um risco menor de rebaixamento. Então, para isso, vamos olhar a tabela de classificação, né? Começando do 12º colocado, Vitória, com 42 pontos. É a mesma pontuação do 13º Juventude, 14º Grêmio, mesma pontuação do 15º Atlético Paranaense, o 16º Fluminense com 39, só um ponto de vantagem para o Criciúma, que abre a zona de rebaixamento, ao 17º, o 18º é o Red Bull Bragantino com 37, e já rebaixados o 19º Cuiabá com 30, o Lanterna Atlético Goianiense com 26, o Cuiabá pode até chegar a 39, mas ficaria com uma vitória a menos do que o Fluminense, por isso não tem mais possibilidades de se salvar do rebaixamento. Bom, a situação é a seguinte: para muitos a matemática é 45 para se salvar, mas pelo andar da carruagem parece que 43 pontos já seja talvez o suficiente para escapar do rebaixamento nesse ano. Mas vamos analisar o momento. O fator momento do Vitória é espetacular. 3 vitórias nos últimos 5 jogos, apenas uma derrota. Vitória venceu 7 dos 8 confrontos diretos que teve na luta contra o rebaixamento. Na sequência, vem de uma arrancada muito importante de empate fora de casa com o Botafogo, tem 42 pontos e é pouco provável o rebaixamento do Vitória. Não é nulo, o risco existe, mas é baixo. O Juventude, por ter um jogo a mais, ele só tem 2 jogos a fazer, mas vem de vitória importante fora de casa contra o Atlético Mineiro, no jogo adiantado pela 36ª rodada, também chegou aos 42. E aí o risco vai aumentando, né? Porque a distância do Vitória para o Juventude é de apenas 4 pontos para o Criciúma, que abre a zona de rebaixamento. Grêmio e Atlético Paranaense têm 41 pontos e só estão 3 pontos de vantagem da zona de rebaixamento. Aí o sinal vermelho, começando pelo Fluminense, é disparado o sinal vermelho, né? Nos últimos 5 jogos, o Fluminense não venceu nenhuma partida, 39 pontos, vem de empate em casa no confronto direto com o Criciúma, só está um pontinho de vantagem para a zona de rebaixamento. Que exatamente quem abre é o Criciúma com 38 pontos e também não ganhou nenhuma partida de ninguém nos últimos 5 jogos, assim como o 18º colocado Red Bull Bragantino, que vem em queda livre no Campeonato Brasileiro e tem 37 pontos. Cuiabá não venceu nenhuma partida nos últimos 5 jogos, mas já está rebaixado. E o Atlético Goianiense, apesar de só ter vencido uma partida e vem de 3 jogos sem vitória, também já está rebaixado. Vamos ver a sequência então do Vitória. O Vitória terá 3 partidas então para tentar garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Terá 2 jogos em casa, o duelo contra o Fortaleza, que ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, matematicamente ainda é possível, e tem o duelo com o Grêmio, que luta contra o rebaixamento, aliás, aquele confronto direto. Fora de casa, o Vitória vai ter o Flamengo. E aí, o Vitória escapa do rebaixamento? Bom, agora vamos para o Juventude, hein? Vamos ver então a tabelinha do Juventude aí. O Juventude terá os seguintes jogos, só 2, né? Porque como tem um jogo a mais que os demais que lutam contra o rebaixamento, já jogou na rodada contra o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro está envolvido na final da Libertadores. Com isso, o jogo foi adiantado para terça-feira. Então, o Juventude só terá 2 jogos: Cruzeiro em casa e São Paulo fora de casa. Então, essa é a tabela do Juventude, que só tem 2 partidas, 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, um jogo a mais que a maioria dos seus concorrentes e tenta garantir a permanência. E aí, o Juventude garante a permanência? Bom, vamos para Grêmio e Atlético Paranaense, começando então com a sequência do Grêmio, hein? O Grêmio, que vem de empate fora de casa com o Cruzeiro, terá 2 partidas em casa e uma fora. Em casa vai enfrentar o São Paulo e o Corinthians, né? O São Paulo buscando uma vaga direta para a Libertadores e o Corinthians sonhando com uma vaga na pré-Libertadores. Fora de casa, o Grêmio terá um confronto direto na luta contra o rebaixamento diante do Vitória. E aí, dá para o Grêmio escapar do rebaixamento? 41 pontos o Grêmio tem, talvez uns 3 pontos ali, uma vitória talvez seja o suficiente para o Grêmio escapar do rebaixamento, né? Vamos ver então a tabela do Atlético
Paranaense, que também terá duas partidas em casa e uma fora. O Furacão tem 41 pontos e terá dois confrontos direto em casa. Pega o Fluminense e o Red Bull Bragantino. Fora de casa, pega o Atlético Mineiro. Ou seja, os dois jogos em casa, o Atlético Paranaense enfrenta equipes que estão abaixo dele, lutando pelo mesmo objetivo, garantir a permanência. Pelo menos um resultado positivo nesses dois jogos pode garantir a permanência do Atlético Paranaense, que hoje tem 3 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Mas como tem 11 vitórias contra 9 do Criciúma, o Atlético Paranaense está garantido uma rodada fora da zona de rebaixamento das 3 que está em disputa, ou seja, obrigatoriamente já pode perder uma das 3 partidas que não cai. Mas, e aí, dá para o Atlético Paranaense evitar o rebaixamento? Agora vamos para o Fluminense, hein? O Fluminense terá os seguintes jogos para tentar escapar: apenas uma partida em casa e duas fora de casa. Com apenas 39 pontos, o Fluminense terá o Cuiabá em casa. O Cuiabá, que é o adversário do Fluminense em casa, já está rebaixado. Fora de casa, o Fluminense terá o confronto direto com o Atlético Paranaense e o duelo contra o Palmeiras, que briga diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí, dá para o Fluminense escapar do rebaixamento? Talvez a tarefa do Fluminense é um pouquinho mais árdua, né? Porque talvez uma vitória e mais um empate possa ser o suficiente ou precise de um pouco mais para se salvar. E aí, dá para o Fluminense? Agora vamos para a zona de rebaixamento, hein? 17º Criciúma, 38 pontos. Se considerarmos uma conta simples, 43 pontos para se salvar, o Criciúma precisaria de 5 pontos, ou seja, uma vitória e 2 empates nos 3 jogos que faltam, ou 2 vitórias nos 3 jogos, aí faria 44. A situação do Criciúma é a seguinte: o Criciúma em casa vai ter o duelo contra o Corinthians e contra o Flamengo. O Corinthians brigando ali por uma vaga na pré-Libertadores e o Flamengo na parte de cima ali no G5 do Brasileirão neste momento. O Flamengo ali tá naquela parte bem de cima ali no quinto lugar. Já fora de casa, o Criciúma tem o Red Bull Bragantino, que é um concorrente direto, lutando contra o rebaixamento e que está junto com ele na zona de rebaixamento. Sobre o Flamengo, matematicamente o Flamengo não tem mais chance de ser campeão brasileiro, tá? Mas está fazendo uma campanha consistente ali nas primeiras posições, é um dos adversários do Criciúma. E aí, o Criciúma consegue escapar do rebaixamento? E agora vamos para o Bragantino, hein? O Red Bull Bragantino, que vive um momento tenebroso, terá 2 partidas em casa e uma fora. Com 37 pontos, matematicamente para chegar aos 43 pontos, que pode ser o suficiente ou não, ele precisaria ganhar 2 dos 3 jogos que lhe restam, pelo menos. Em casa, ele vai ter 2 partidas, uma contra o Cruzeiro, que busca uma vaga para pré-Libertadores, e o outro confronto direto com o Criciúma, que junto com ele está na zona de rebaixamento. Fora de casa, o Red Bull Bragantino terá outro confronto direto contra o Atlético Paranaense. E aí, dá para o Red Bull Bragantino escapar do rebaixamento? Bom, agora vamos para aquela situação irreversível. Então vamos ver basicamente os últimos 3 jogos de Cuiabá e 3 jogos do Atlético Goianiense, as 2 equipes que não têm mais salvação. O Cuiabá iria pegar nas 3 últimas rodadas 2 jogos em casa contra Bahia e Vasco, e fora de casa seria um confronto direto com o Fluminense. Esses são os 3 jogos do Cuiabá que não tem mais chances de escapar. E os 3 jogos do Atlético Goianiense, que também não tem mais chances de evitar o rebaixamento, já está rebaixado. O Atlético Goianiense teria o Fortaleza em casa e 2 partidas fora de casa contra Vasco e Bahia. E aí, juntando com o Atlético Goianiense e Cuiabá, quais vão ser os outros 2 times que vão cair para a Série B do Campeonato Brasileiro? Deixa aí nos comentários.